Muito bom dia, um ótimo sábado para todo mundo, chegando com as primeiras informações e as primeiras notícias do Flu neste sabadão, primeiro final de semana de 2025, o último final de semana antes da bola rolar. Semana que vem a gente já vai poder matar a saudade do Flu, estreia no Campeonato Carioca, domingo dia 12 contra o Sampaio Corrêa. Eu sei que a gente se irritou muito ao longo de 2024, mas é verdade que a gente sente saudade, né? Então poderemos resolver isso no final da semana que vem, primeiro jogo do Flu nesta temporada 2025, o time que vai começar o Campeonato Estadual já está dentro da pré-temporada, ontem inclusive treino em 2 períodos, a equipe comandada pelo Marcão, que será o responsável pelo time à beira do gramado, enquanto o elenco principal não se representa, o que vai acontecer no dia 8. Então a galera volta, inclusive o técnico Mano Menezes, para dar início também a essa pré-temporada, e aí provavelmente no jogo contra o Madureira a gente vai ter a estreia do time principal do Flu neste ano. Enquanto isso não acontece, a galera da Copinha já deu início aos trabalhos, onde o Fluminense estreou com vitória, jogo difícil, gramado horroroso para variar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Fluminense bateu o Inter de Limeira por 2-1, 2 gols do João Lourenço e começou com 3 pontos na Copinha, o que evidentemente era muito importante. O jovem Wesley Natan, com apenas 16 anos, um moleque que entrou e já mostrou porque já é considerado uma grande promessa, já está ali disputando uma copinha sub-20, né, com jogadores mais velhos do que ele, porque o moleque é realmente muito bom. E ontem entrou, fez 5, 6 jogadas muito boas, não sentiu o jogo, é realmente um moleque muito promissor e eu acho que ao longo dessa competição aí a tendência é até ele ganhar uma vaga de titular. Enfim, tomara que o Fluminense possa ter sucesso nessa campanha do hexacampeonato em busca do 6º título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pessoal, o botãozinho do like tá aqui embaixo, se você puder já deixar o seu like aqui, como sempre é muito bem-vindo, ajuda demais. Isso faz o YouTube reconhecer valor no conteúdo e indicar para que mais e mais tricolores possam chegar e se inscrever aqui no canal do Lessa. Aliás, se você não está inscrito, se você não tem certeza, verifique aí para confirmar e também ativar as notificações para você não perder nenhum conteúdo. Ontem, o André Rizek informou que o John Textor está negociando o Luiz Henrique. Para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, enfim, Luiz Henrique não vai continuar no Botafogo, disse que queria ir para a Europa, ir para o Lyon, como tinha sido prometido para ele lá atrás, mas parece que está surgindo um clube da Premier League para contratar o Luiz Henrique. Então há uma possibilidade de negociação com o futebol inglês e o Textor simplesmente está pedindo 60 milhões de euros para vender o Luiz Henrique. Isso dá, essa brincadeira, cerca de 380 milhões de reais na cotação atual. E através do mecanismo de solidariedade, o Fluminense poderia lucrar mais de 13 milhões de reais, porque ele tem direito a 3,5%, mais ou menos ali, caso de fato, primeiro, enfim, a negociação tem que ser confirmada, depois, obviamente, os valores. Lembrando que na compra do Botafogo, quando o Botafogo comprou o Luiz Henrique, pagou cerca de 100 milhões de reais, o Fluminense acabou ficando com praticamente 20 milhões, porque tinha 15%, que manteve na época da negociação com o Betis, e também esse valor se somou ao mecanismo de solidariedade. Então, nessas duas negociações, o Fluminense poderia arrecadar aí mais de 33 milhões de reais para compensar um pouquinho, talvez, a venda muito abaixo do valor na época que o Fluminense negociou. Aquela negociação gerou muita polêmica, né? Negociou o Luiz Henrique para o Betis por 8 milhões de euros e com bonificação, né, prevista por 5 milhões. 5 milhões de euros, na época 44 milhões na cotação atual, 8 milhões de euros e mais 25 milhões e meio caso ele, em forma de bônus, né, caso ele, enfim, batesse algumas metas. Então a gente tem mais que torcer para essa venda acontecer, porque o Luiz Henrique seria bom, eu continuo tendo muito carinho pelo Luiz Henrique, apesar dessa volta para o Botafogo. Falei sobre isso recentemente aqui no canal, mostrando como na época eu apurei, trouxe a informação e de fato o empresário dele agora, o ex-empresário dele, revelou que ele queria muito ter voltado ao Fluminense, não foi possível, acabou acontecendo de ir para o Botafogo, ganhou títulos lá e agora pode voltar para o futebol europeu e ainda render uma grana para o Fluminense. Eu tenho certeza que no futuro, se for possível, quem sabe o Fluminense, né, com uma SAF, podendo fazer investimento, eu sem dúvida alguma acredito que o Luiz Henrique
voltará e vestirá a camisa do Fluminense. Vou compartilhar com vocês aqui agora. Ontem o Sport TV elaborou uma tier list e o tema foi centroavantes que estão no futebol brasileiro, os principais centroavantes do futebol brasileiro. E aí ficou da seguinte forma. Não sei se essa tier list já está com todos os jogadores, mas esse print aqui viralizou nas redes sociais. Eles colocaram como craque Pedro, Hulk e Gabriel Barbosa. Depois, acima da média, Yuri Alberto e Igor Jesus do Botafogo. E aí, como bom jogador, tá aqui o Caleri, tá aqui o Verratti, Brathwaite, Borré, entrou Germancano. E aí eu falei, cara, isso aqui, sinceramente, não faz o menor sentido. Respeito a opinião de todo mundo, mas vamos lá. Vocês têm noção, será que esses caras têm noção de que o Cano simplesmente, deixa eu pegar aqui, são mais de 90 gols do Germancano com a camisa do Fluminense, em 3 temporadas. O Cano é o jogador com mais gols em uma edição de Campeonato Brasileiro de pontos corridos, com 20 clubes, 26 gols em 2022. Em 2023, o atleta com mais gols em uma edição de Carioca neste século, com 16 gols. Na Libertadores, o jogador com mais gols em uma edição do torneio continental, com 13 gols. Teve uma média de gol por jogo na campanha do título, uma média de 1 gol por jogo na campanha do título do Fluminense, com 8 vitórias, 3 empates, somente 2 derrotas. Foram mais de 40 gols nas 2 últimas temporadas, à exceção de 2024, que ele faz um ano muito ruim, um ano com problemas físicos, lesões, coisa que ele não tinha convivido antes. Mas foram 2 temporadas extraordinárias do Cano. E aí eu olho para isso aqui e fico tentando entender por que o Cano está tão abaixo de Gabriel Barbosa, que fez uma temporada ridícula também em 2024. 2023 também foi bem mediana, né? Chegou a fazer 20 gols ainda. O Hulk, para mim, é uma temporada mediana também. E o Pedro, tudo bem, o Pedro se lesionou e tal, é outra situação. Porque o Yuri Alberto é acima da média e o Cano como centroavante não é, porque eu não acho o Cano um craque, eu acho um Cano um artilheiro, um matador, são coisas diferentes, né? Se a gente está falando de centroavante, se o Cano não é acima da média nessas últimas temporadas do futebol brasileiro, eu não sei mais o que é. Pelo amor de Deus, né? Vocês pensem, se o Cano tivesse feito mais de 90 gols em 3 temporadas, vestindo a camisa do Flamengo, do Corinthians, será que ele estaria aqui? Para mim é no mínimo uma falta de coerência e de bom senso. Mas enfim, eu vi isso, meu olho doeu e eu resolvi trazer aqui para vocês também para compartilhar a minha indignação e a minha discordância. Galera, é o seguinte, 2025 está começando e se você não foi na Food Fanatics, dá uma olhada nas novidades, tá perdendo tempo, porque janeiro, né? Daqui a pouco material escolar, você vai ter que comprar as coisas aí para o seu filho que vai estudar. Olha só essa mochila que tem na Food Fanatics, um kit mochila de rodinha e lancheira, mais um presentinho que você pode dar para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu primo, sei lá, para qualquer um, para já ir bem, não só bem vestido, mas também bem equipado para começar 2025 com o pé direito. E claro, tantas e tantas outras novidades com o nosso super desconto Jornada 10. Se você utilizar o cupom Jornada 10, você tem 10% de desconto. Se pagar no Pix, tem mais 10% de desconto. O que não falta é produto de qualidade lá na Food Fanatics. Muita coisa mesmo, com um preço que já está muito abaixo. Se eu olhar essa aqui, por exemplo, essa camisa de goleiro aqui roxa, que eu já indiquei várias vezes aqui, o preço dela chegou a estar abaixo disso, ficou mais de 200, agora já está R$ 199,90. Olha só, bem bacana, eu tenho essa camisa aqui. Se você utilizar o cupom Jornada 10, 10% de desconto em cima disso aqui, se pagar no Pix mais 10%. Então, cara, só na Food Fanatics que você vai encontrar esses preços, produtos oficiais, licenciados do Fluminense. O Fluminense ganha com essas vendas. Então, e de quebra, claro, você ajuda muito a gente aqui no canal do Leste e no Jornada. Então, corre lá e aproveite as ofertas da Food Fanatics para começar bem e muito bem vestido em 2025. Vamos lá, uma informação que pegou todo mundo de surpresa ontem, é uma notícia publicada pelo jornal O Jogo, o site O Jogo lá de Portugal, informando que o Porto aceitou uma proposta do Fluminense pelo lateral esquerdo Wendel, mas essa proposta foi recusada pelo jogador. Então vamos lá, para quem não está por dentro da história, poder entender o que está acontecendo.
O Fluminense, o Porto estava, o contrato do Wendel termina agora no meio do ano, e o Porto está exigindo pelo menos 2 milhões de euros para liberar ele de imediato. Agora, o Fluminense topou pagar esse valor, 1,5 milhão de euros, mais 500 mil euros por metas, né? Por bônus. Mas, apesar do acordo com o Porto, o jogador acabou recusando essa proposta, porque supostamente ele tem um acordo com o São Paulo. Essa possibilidade levanta suspeitas, diz aqui a matéria, que pondera avançar com uma queixa na FIFA por desconfiar que o Wendel já havia firmado contrato com os paulistas antes de janeiro e da reabertura oficial do mercado de transferências. Lembrando que ele só pode assinar um pré-contrato 6 meses antes do término do vínculo. Se ele assinou antes de janeiro, está fora da lei. Se isso se confirmar, é um cenário que viola as regras estipuladas pelo organismo que tutela o futebol mundial e que deixa os dragões aí avaliarem os próximos passos. O São Paulo recentemente informou o Porto de que irá iniciar negociações com o Wendel para assinar um pré-contrato entre as partes, uma vez que o vínculo do camisa 18 termina ao término da temporada. Então, o São Paulo está costurando uma negociação para que o Wendel chegue de graça ao clube, de graça entre aspas, porque é claro que o São Paulo vai pagar luvas ao Wendel. E o Wendel provavelmente rejeitou a oferta do Fluminense, porque o Fluminense está disposto a pagar pelo Porto para uma liberação imediata, só que o São Paulo, em vez de pagar esse valor ao Porto, ele pode pagar esse valor ao Wendel em forma de luvas. E o jogador, por mais que tenha que esperar aí 6 meses, ele chegaria ao clube, por isso eu estou falando entre aspas, de graça, porque se o São Paulo paga 2 milhões de euros agora ao Porto, certamente vai pagar luvas ao Wendel também, então a operação naturalmente ela acaba ficando mais cara. Para o jogador é muito mais vantagem porque ele recebe muito mais grana, cumpre o contrato com o Porto até o final e depois ganha uma bolada do São Paulo e assina mais o contrato, e um contrato provavelmente longo. Então não tem nenhum bobo nessa história. A questão é que se o São Paulo assinou um pré-contrato com o Wendel, se isso for comprovado que esse pré-contrato foi assinado antes, o Porto pode entrar na FIFA e aí eu não sei quais consequências podem ocorrer a partir disso, mas obviamente que está fora ali da lei. Então agora o Fluminense provavelmente não tem muito o que fazer. De ontem para hoje eu não consegui apurar muita coisa em relação a isso. O Fluminense não se manifestou. Foi feita a proposta, acertou os detalhes ali com o Porto, mas o jogador recusou essa oferta, provavelmente porque já tem esse acerto com o São Paulo, e é uma negociação com o São Paulo que já está acontecendo há muito tempo. Mas ontem, por exemplo, o jornalista César Luiz Merlo informou que o São Paulo fechou com o Enzo Dias, do River Plate, o empréstimo com obrigação de compra. Então o São Paulo não está desesperado para essa chegada do Wendel, talvez queira os 2 jogadores. Acho até um pouco demais. O São Paulo está precisando realmente de lateral esquerdo, mas é uma negociação que também pode envolver o Galopo, porque o Galopo está indo para o River, e aí parece que o Enzo Dias também está sendo incluído nessa negociação, chegando por empréstimo com obrigação de compra, caso ele dispute 60% das partidas do São Paulo no ano, o que é totalmente viável. Então não sei o quanto isso pode impactar também esse acerto do São Paulo com o Enzo Dias, se isso pode fazer o São Paulo desistir da contratação do Wendel e aí de alguma forma mudar, fazer com que o jogador volte atrás e eventualmente venha a aceitar a proposta do Fluminense. Um caso complexo que a gente tem que a gente vai seguir monitorando, vai seguir apurando, mas é fato, isso mostra que o Fluminense segue no mercado em busca de um lateral esquerdo, que o Freitas aparentemente não chegou para ser esse lateral reserva, esse zagueiro / lateral reserva. O Fluminense chegou a negociar com o Marçal, essa negociação esfriou, paralisou, depois demonstrou interesse no René, mas fez a proposta pelo Wendel cerca de 10 dias atrás. Então não dá ainda para descartar essa negociação, porque não há um acerto ali de fato, uma confirmação de que o São Paulo já tem um acordo definitivo com esse jogador, mas eu acho que seja para o bem ou para o mal, sim ou não, a gente vai conseguir confirmar isso nesses próximos dias. Sobre o Wendel em si, cara, um jogador recentemente foi convocado para defender a seleção brasileira. Isso faz agora, pouquíssimo tempo.
teve uma regularidade enorme lá no Bayer Leverkusen na Alemanha. Muitas temporadas lá, desde 2000 e... chegou lá em 2015 e ficou até 2021. Depois ele vai para o Porto, aí faz uma temporada 22-23 muito boa, 44 jogos. Depois, temporada seguinte, 36 jogos, né? Chegou a fazer 4 gols, 3 assistências. Então é um jogador interessante, um jogador que se firmou no futebol europeu, um jogador seguro. Então é um jogador que tem qualidade, um jogador que conseguiu se firmar na Europa, um jogador que certamente aqui no futebol brasileiro ele tem tudo para chegar e jogar muito bem. Então, para mim, é um movimento bem interessante, mais um do Fluminense no mercado. É um jogador, pelo preço, a gente está falando de um jogador que está na Europa por 1,5 milhão, 2 milhões de euros, com 31 anos, né, uma idade ok ainda, uma boa idade. Acho muito interessante. Movimento inteligente do Fluminense, mas, infelizmente, aparentemente, ele já tem um acordo, ou pelo menos encaminhou um acordo com o São Paulo. Mas é uma contratação que, caso seja confirmada, caso ainda seja possível, que me agradaria bastante para essa função. Você ter o Wendel e como reserva ter o Fuentes seria realmente muito interessante. Fechou, pessoal? Ao longo do dia a gente volta com mais informações. Se possível, por favor, deixe seu like, seu comentário e se inscreva aqui no canal do Lessa. Tamo junto, valeu, ótimo sábado.